Graças a Deus, meus irmãos. É um prazer enorme estar novamente com os irmãos nesse momento, mesmo online, mesmo por vídeo, mas compartilhando a mensagem, a palavra do Senhor. Espero logo em breve que tudo isso passe, que quanto antes estejamos todos na casa de Deus, unidos, cultuando a Deus. Mas eu queria trazer uma reflexão nesta noite, em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 7, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Queridos, quando nós lemos esse pequeno trecho da palavra de Deus, nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo que, conclamando a igreja, dizendo que de sorte haja o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, sentimento de brandura, sentimento de compaixão, sentimento de alegria de estar ajudando, participando com o próximo. E isso ele diz logo no verso número 5, e no verso 6, ele diz que de sorte, da mesma forma, de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso nos faz lembrar que o primeiro Adão, que queria ser igual a Deus, que queria ser igual ao Senhor, mas Paulo diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus e humilhou-se em forma de servo. E aniquilou a si mesmo, tornando-se em forma de servo, como está no verso número 7, semelhante aos homens. Queridos, que lição tão importante que é trazida para nós nesse momento. Que lição que diz em outras traduções que ele esvaziou-se de si mesmo. O que podemos aprender? E cara, podemos aprender, meus irmãos, que Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio em forma de homem para nos ensinar humildade, mansidão, compaixão, mas algo bem maior: o serviço ao outro, o auxílio ao nosso próximo. Isso nos leva a refletir, queridos, de como que nós estamos servindo, mesmo nesses momentos aqui que estamos passando, em que não estamos em comunhão com os outros, em corpos, claro, né? Mas nossos corações estão em comunhão. Como é que nós estamos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus é muito clara: que haja entre vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Precisamos policiar os nossos corações. Será que esse sentimento que houve em Jesus Cristo, o Evangelho nos dá a direção e o padrão para viver, e Jesus Cristo é o padrão? E o grande expositor Mathieu Henry, quando ele vai falar desse texto, quando ele diz assim, que houve o mesmo sentimento que haja em vós, sabe, meus queridos, ele vai dizer assim que um bom padrão do Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter uma semelhança com a vida dele, se quisermos ter os benefícios da sua morte. Se quisermos ter o benefício da morte de Jesus Cristo, o triunfo na cruz, precisamos ter o padrão do Evangelho. Precisamos ter esse amor de servir ao outro. Foi isso que Jesus Cristo ensinou, por exemplo, a Pedro, quando lavou os pés de Pedro e dos demais discípulos. Esse sentimento de servir, queridos. Servo de todos os irmãos. Servir, essa palavra tão pequena, mas com uma profundidade tão grande, que possamos, queridos, não esquecer dessa palavra nunca, de servir a Deus e aos nossos irmãos. E apenas dando continuidade aqui, no 8 ele dizia: achando-na em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obediência. Servir ao nosso Deus e aos nossos irmãos é obediência ao Evangelho, de forma que é o padrão do Evangelho, é a obediência em servir a Deus e aos nossos irmãos.
e servir também aqueles que necessitam da palavra do Senhor. Vamos servir. Vamos transformar o mundo com a alegria de Cristo Jesus, servindo a Deus e aos nossos irmãos. Só assim o mundo será transformado pela alegria de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nos dê grandes oportunidades e que logo mais, assim que passar tudo isso, estejamos todos na casa de Deus, louvando e bendizendo e servindo ao nosso Deus, transformando o mundo com a alegria de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.